Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, e diz assim, dando um tempinho para você encontrar. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Louvado seja o nosso bom Deus. Queridos, o tema de hoje é a armadura da nossa milícia, revestindo-se da arma certa. Estamos, de fato, envolvidos numa grande batalha. E não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. Mas esse tema de batalha espiritual, ele tem sido muito mal compreendido no meio cristão, de um modo especial. Por um lado, há aqueles que veem o diabo em tudo, aqueles que demonizam tudo, e até responsabilizam o diabo e os demônios pelos seus pecados pessoais, ou seja, os pecados da própria pessoa. E pior, no culto a Deus, em muitos casos, o diabo acaba se tornando o centro de todas as atenções, seja nas orações, muitas vezes o tempo todo envolvendo o inimigo, os seus demônios, os seres espirituais, anjos, seja nos cânticos, às vezes até mesmo os cânticos têm focado o inimigo, os testemunhos que em algumas igrejas costumam fazer, dar, e até mesmo na pregação da palavra de Deus, muitas vezes o diabo tem sido o centro das atenções. É verdade que a palavra de Deus fala do inimigo, fala da nossa luta espiritual e fala muito, de forma que nós temos muito respaldo bíblico para isso. No entanto, nunca como centralizando, como dando preeminência de alguma forma. Então, é importante nós entendermos isso. Mas, por outro lado, depois destes que demonizam tudo, que responsabilizam o diabo, mas que nem mesmo acreditam que o diabo existe, nem acreditam em qualquer ação demoníaca na vida das pessoas, tratam tudo como questões psicológicas, como distúrbios mentais e assim por diante. Mas a verdade é que nós estamos envolvidos numa grande batalha. Estamos vivendo num mundo tenebroso que jaz no maligno, conforme as Escrituras nos ensinam. E estes confrontos entre trevas e luz, eles são intensos em todo o mundo, não apenas ao nosso redor, não apenas aqui na igreja, no Brasil, mas no mundo inteiro, a palavra de Deus nos diz. E ele envolve tanto crentes como incrédulos. Ele envolve pessoas de todos os lugares, de todas as religiões, ou seja, estando elas conscientes ou não
estão envolvidas nesta batalha espiritual. E a questão é que não há neutralidade nessa batalha. Muitos acham que podem ficar em cima do muro, sem resolver, que apenas não tocando no nome do inimigo, não falando do diabo, de alguma forma eles se tornam neutros, isentos dessa batalha. Não existe isso. Todos estamos envolvidos literalmente nesta batalha espiritual. A questão é, de que lado você está? Ou melhor, de que lado você pensa que está? É claro que eu estou do lado de Deus. Muitos vão dizer, eu creio que a maioria vai pensar, mas de que lado você realmente está? Porque nem sempre o que você pensa, o que você imagina, o que você diz, pode ser a realidade. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus o que ela nos diz sobre esta batalha, grande batalha espiritual, para compreendermos nessa manhã de escola dominical, nessa manhã de leitura da palavra, de estudo da palavra, um pouco sobre esta batalha. O fato é que estamos envolvidos numa guerra e, como em toda guerra, é necessário que o combatente, que o soldado, ele tenha armas adequadas. E no texto, armadura adequada. E também tenha uma boa estratégia, tanto de ataque quanto de defesa. Mas muitos estão envolvidos nessa batalha sem saber o que fazer. E é interessante observarmos que as armas espirituais, conforme o texto e conforme toda a palavra de Deus, elas não são objetos de intimidação do inimigo. Eu não carrego a Bíblia, a palavra do Senhor, só para que o inimigo veja e fique com medo, com medinho. Não. Elas são para ser usadas o tempo todo. Então as armas, a armadura de Deus, são para serem usadas o tempo todo. Diferente do soldado romano, que é a figura ilustrativa com a sua armadura para o apóstolo Paulo, diferente do soldado romano que tirava a sua armadura após cada batalha, diferente do soldado ou do militar que tira a sua farda quando chega em casa, quando está em período de descanso, a armadura de Deus, as armas espirituais, elas não são depostas pelos cristãos. Não há um meio tempo, não há um intervalo, não há um descanso falando onde eu posso relaxar, onde eu posso descuidar, onde eu possa, de fato, não estar vigilante. Devemos estar o tempo todo vigilantes. É isso que Paulo está nos ensinando. Então, essas armas espirituais, elas são para serem usadas constantemente. Manhã, de tarde, de noite, elas devem fazer parte da nossa vida de uma forma integrada. Não é eu uso, tiro só quando eu tenho alguma luta, quando eu tenho algum problema. É preciso ficar atento a isso. Por isso, é perigoso para o cristão descuidar-se, ficar brincando com algo que é tão sério, que é essa nossa luta. Viver despreparado diante do nosso adversário, como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz que o vosso adversário anda em derredor. E ele diz, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, não é brincadeira. Na luta espiritual contra as trevas, o cristão ele lida com inimigos ferozes, com inimigos ferrenhos, com inimigos malignos e que têm feito grandes estragos nas vidas e vidas pessoais, têm feito grandes estragos em famílias, em casamentos, têm feito grandes estragos em igrejas. Esse despreparo, esse descuido, essa brincadeira em relação à vida espiritual, à batalha espiritual, tem deixado muitos feridos nessa caminhada, nessa jornada. Então, meus amados, nós precisamos estar atentos como cristãos. O cristão, ele tem essa armadura de Deus à sua disposição. Mas será que todos se revestem dela? Será que todos os cristãos usam essa armadura de forma adequada? Essa é
a pergunta reflexiva. Quando a situação aperta para você, você recorre a quê? A que armadura, a que arma? Recorre ou já está revestido de que armadura? De uma forma ou de outra, nós estamos usando a armadura de Deus ou a armadura do diabo, da carne, do mundo. A questão é você definir, você perguntar para si mesmo. Você usa qual armadura? A de Deus, tal qual a palavra do Senhor nos ensina, as Escrituras nos dá detalhes sobre elas. Este texto do apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar sobre este assunto da luta, da nossa luta espiritual. Quando ele diz no versículo 10, quanto ao mais, quando ele diz quanto ao mais, ele está relacionando a tudo o que ele disse anteriormente em toda a carta aos Efésios. Ele diz quanto ao mais, diante de tudo que foi escrito para trás, foi ensinado, sede fortalecidos no Senhor. Ou seja, na nossa luta espiritual, nós somos fortalecidos não nas nossas estratégias humanas, não nas nossas metodologias, não no sistema idealizado de alguma forma neste mundo, mas fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, focando sempre em Deus e na força do seu poder. Então, quanto ao mais, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na sequência, no versículo 11, Paulo diz, revesti-vos, ou seja, vestivos, a ideia é todos vocês, é todo cristão. Se nós não podemos dar brecha, temos que estar vigilantes, não é apenas não faz parte, aqui não é uma orientação apenas para os líderes, para o pastor, para os presbíteros, para os oficiais, né, para as pessoas de liderança. Não, aqui a ideia é revesti-vos todos os cristãos, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou seja, de toda a armadura completa, sem deixar faltar nenhuma peça, nenhum item. Ou seja, na armadura romana tinha o capacete, tinha o escudo, tinha a espada, a couraça, o cinturão, o calçado e assim por diante. E Paulo está dizendo, sem deixar faltar nenhum item, sem dar nenhuma brecha na armadura, porque o inimigo ele anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, e de fato nós estamos envolvidos nessa luta espiritual e ele procura ocasião, ele procura espaço. Eu, quando falo de armadura, eu lembro logo de Davi e Golias. Davi, como homem de Deus, ele achou um espaço na armadura de Golias, né? E derrubou aquele gigante. Nós, como cristãos, somos orientados a nos revestir de toda a armadura, ou seja, por completo, sem deixar faltar nenhum item. E Paulo vai nos dar algumas razões aqui, pelo menos 3, para nós nos revestirmos desta armadura. Primeiro ele diz, no versículo 11 ainda, para poderdes ficar firmes. Ou seja, a ideia de poder ficar firmes pode ser tanto estar vigilantes, se vocês se revestem da armadura, vocês estarão vigilantes, mas também pode ser ou se sustentar firme numa posição crítica durante a batalha. Eu penso que essa ideia está mais adequada ao texto, se sustentar firme numa posição crítica, numa posição difícil, numa situação de guerra. Durante a batalha, você vai ficar firme, revestindo dessa batalha. E ele diz ficar firme contra as ciladas do diabo, ou seja, as armadilhas, arapucas, são muitas. Ele, de fato, arma, ele está ao redor, ele procura, de alguma forma, destruir. E a palavra diabo, aqui no grego, é diabolos, né? Quer dizer, acusador. Então, contra as ciladas do acusador. E é importante nós observarmos também, desde já, que toda essa armadura ela está envolvida com 2 aspectos importantes. A nossa mente e o ensino. A nossa mente e o ensino. Então, é preciso estar firme contra as ciladas do diabo, do acusador. A segunda razão apresentada pelo apóstolo Paulo para revestirmos-nos
da armadura de Deus, versículo 12, porque a nossa luta, ou seja, a palavra luta no grego dá a ideia de contenda, mas não apenas uma contenda de boca, como muitos acham, né, de apenas dizer está amarrado, está repreendido, sai. Não é essa contenda de boca, traz a ideia, luta aqui no grego, de uma luta corporal, corpo a corpo trazido para a batalha espiritual. É claro que não é física, por isso nós temos que entender essa metáfora do apóstolo Paulo, né? Como ele diz na sequência, da nossa luta, que não é apenas de ficar falando com o diabo, mas ele diz que essa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, como eu já disse, não é física, não é contra pessoas, ou seja, contra o irmão, contra alguém que me fez o mal, não é contra os políticos, como está aí em voga nesses últimos dias, né? Político, presidente, governador, deputados, senadores. Não é uma luta contra as pessoas físicas, não é contra os jornalistas também, que também de fato demandam muitas lutas, muitas setas inflamadas contra o povo de Deus, contra o país, mas a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Paulo diz que é contra os principados e potestades, contra os demônios, contra os poderes malignos, contra as autoridades, contra esses poderes das trevas. Ele continua dizendo, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O termo grego aqui é cosmocrator, que quer dizer que de fato aqueles que dominam o mundo, que governam o mundo tenebroso de uma forma tenebrosa, de uma forma maligna. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo está envolvendo aqui todas as entidades malignas, todos esses poderes espirituais, os anjos, as hostes de anjos caídos, tudo isso, incluindo o diabo e os seus demônios, estão envolvidos nesta nossa luta. Então ele diz, você tem que ficar revestido, porque a luta é ferrenha e é contra seres espirituais, não é contra pessoas, não é contra políticos, jornalistas ou coisas semelhantes, mas contra poderes das trevas. Então, portanto, diante disso, ele diz no versículo 13, portanto, tomai, e essa ideia do tomai aqui não é aoristo imperfeito, ativo, e o aoristo imperfeito, ele traz essa ideia de imediata. Então, Paulo está dizendo, tomai, se prepare imediatamente para a batalha. Não fique brincando, não fique descuidando, não dá tempo, é hora, a batalha já está às portas, ou já está acontecendo. Então, tomai toda a armadura de Deus. Ele repete novamente, toda a armadura de Deus. E dá um motivo, a terceira razão para nos revestirmos da armadura. Ele diz, para que possais resistir. Ou seja, resistir, ficar firmes. A ideia é ficar firme, resistir, oposição, ficar firmes contra, ou ficar firmes no dia do mal, sem cair, sem tropeçar, sem dar lugar, mas permanecer, e depois de ter desvencido tudo, ou seja, depois de ter desfeito tudo o que era necessário, permanecer inabaláveis. A orientação do apóstolo Paulo, então, nos dá essas três razões muito fortes para nos revestirmos da armadura de Deus. E em outra parte das epístolas de Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 3, no capítulo 10, dos versículos 3 a 5, Paulo diz o seguinte, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Novamente, Paulo foca em Deus, não nas nossas estratégias, não nos nossos recursos humanos, físicos, nas nossas armas terrenas, não. Ele diz, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
E aí a ideia, muitas vezes as pessoas vão tentar entender isso como fortalezas, não literalmente, mas ele diz anulando nossos sofismas, essas meias verdades, essas ações do inimigo e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então está relacionado com a nossa mente, com o nosso conhecimento, com as filosofias contrárias a Deus, com todos os ensinamentos contrários a Deus. E nós precisamos entender essa nossa luta espiritual, para não ficarmos atacando de forma indevida ou nos defendendo de forma indevida, estando desprotegidos diante dos ataques tão sutis e às vezes nem tão sutis assim. São descarados, escancarados, e precisamos estar como igreja atentos a essa nossa luta espiritual. Então, o diabo ele é sutil, ele é hábil no engano. Ele engana as pessoas de todas as formas. Ele é enganador, né? Ele é tentador. Mas Deus nos deu armas poderosas. O texto está nos dizendo isso. E Deus, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir argumentos malignos, filosóficos e todos os pensamentos anticristãos que são usados pelo diabo. É certo que aquelas pessoas políticas, jornalistas, né, governadores, estes, de fato, são responsáveis pelas suas atitudes, são responsáveis pelos seus erros, mas nós temos que entender a nossa luta não é contra eles, e sim contra o diabo, contra o inimigo, contra Satanás, que usa tais pessoas, que está por trás, envolvendo todas essas coisas. Então, o cristão tem a armadura de Deus, e a armadura de Deus, aqui neste texto, ela é comparada à armadura dos soldados romanos. A diferença é que as nossas armas não são físicas, como a dos soldados romanos, as dos soldados romanos, mas elas são espirituais. Paulo foca muito nisso. A nossa luta é espiritual, as nossas armas são espirituais, e nós temos que estar atentos a essas verdades bíblicas. E elas não são espirituais no sentido de serem místicas. Nós não usamos as armas como um mantra, né? Por exemplo, em nome de Jesus. Eu sei que nós usamos o nome de Jesus e ele é poderoso, e ele é importante, é fundamental, a Bíblia nos orienta, nós temos que usá-lo, mas as pessoas muitas vezes têm usado o nome de Jesus como um mantra. A expressão está amarrado, está na boca de muita gente, como se isso tivesse poder contra as trevas. Está repreendido, eu decreto. Não, essa nossa luta e essas nossas armas não devem ser usadas nessa perspectiva mística apenas, tá? Antes, cada arma ela representa uma série de verdades bíblicas, ou seja, todo o ensinamento da Bíblia, né, com relação à armadura de Deus, vai mostrar que há uma série de verdades que estão registradas, que vão nos proteger nessa batalha, vão nos servir tanto de defesa, como também de ataque, no caso espiritual, entendamos assim. Todas essas armas espirituais em sua natureza, elas têm ligações diretas com o nosso intelecto. Elas têm poder divino para destruir argumentos e levar cativo todo pensamento, ou seja, para torná-los obediente a Cristo. Então é assim que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Queridos, então vamos entrar no que Paulo está chamando de armadura de Deus. O que é essa armadura? Como nós já dissemos aqui, quais são os itens desta armadura? Eu quero, nesta manhã, falar de modo especial do primeiro item desta armadura, que está no versículo 14, na parte A. Paulo diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, este primeiro item da armadura também parece não estar sendo bem compreendido em sua profundidade, em sua força, porque ele é precioso, e nós nessa luta não podemos nos descuidar deste item. Ele não está aqui em primeiro lugar por acaso, embora todos os itens sejam importantes, estejam relacionados com a palavra, com o ensino. Este item, ele encabeça de um modo especial para nos alertar,
Paulo diz que a verdade é como um cinto, ou como cingir-se com um cinturão do soldado romano. Com relação ao soldado romano, ele dava habilidade ou agilidade na batalha. O soldado podia, cingindo, levantando as suas vestes, amarrando elas com cintos, com esse cinturão segurava as vestimentas levantadas para que ele pudesse se locomover com agilidade. Traduzindo para a nossa linguagem moderna, ele não deixa as calças caírem em meio à batalha. Não no sentido da pessoa ficar nua, mas no sentido de não atrapalhar. Ele está, de fato, livre, está firme, seguro. Então, dá agilidade na batalha, cingir-se com a verdade, esse cinturão. Na armadura romana também ele sustenta outros itens no lugar. Por exemplo, a espada. Esse cinturão tinha um lugar para que a espada fosse colocada, quando não estivesse em guerra. E protegia também, dependendo do cinturão do soldado. Nem todos eram iguais, alguns usavam até 3 tipos de cintos. E ele protegia a região abdominal do corpo do soldado. Então ele tinha também essa função. Ou seja, então a verdade, segundo Paulo, ela sustenta tudo e nos dá agilidade na caminhada cristã. E, portanto, é peça fundamental, indispensável no vestuário cristão. Sem a verdade, nós não poderemos vestir as demais peças, as outras peças da armadura de Deus. Daí a importância de cingirmos-nos com a verdade. Mas o que entendemos por verdade? Jesus diz em João 8, 31 a 32, se vocês permanecerem firmes no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus é a verdade. Vamos ver então. Jesus é a verdade quando ele diz, João 14,6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a palavra de Deus é a verdade. Ele diz lá em João, o próprio Jesus disse em João 17, versículo 17, que tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, também é a verdade, segundo as Escrituras. Lá em 1 João, o apóstolo João diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 6, ele diz, e o Espírito é o testemunho, é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, o Espírito que inspirou a palavra, o Espírito que dá testemunho de Jesus, o Espírito é a verdade. Esse é o ensinamento bíblico. Então, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito é a verdade. Deus nos revela a verdade através das Escrituras. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia para construir o fundamento firme de sua vida espiritual, para estar preparado para essa luta espiritual. É preciso estar com a palavra de Deus na mente, no coração, segundo as Escrituras. Muitos cristãos professos creem que o espiritual é irracional e que o intelectual não é espiritual. Ou seja, que a espiritualidade e racionalidade, elas são mutuamente excludentes. Não, meus amados, o estudar é fundamental, o estudar a palavra, o estudar o conhecimento geral é bom, é fundamental, e à luz das Escrituras. Como que nós vamos ler e entender as demais coisas deste mundo se não temos o óculo de Deus através das Escrituras Sagradas? Ela que vai nos dar uma cosmovisão cristã, vai abrir-nos os olhos espirituais nessa nossa vida sobre a terra, em tudo que nós fizermos. Então, é preciso meditar, é preciso estudar a palavra de Deus. Alguns até dizem que, interpretando erroneamente o texto, diz a letra mata. Se a letra seca mata, a falta da letra também mata, é o que as Escrituras nos ensinam. Ou seja, Jesus diz,
errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O profeta também diz, o meu povo perece, né? Deus falando através do profeta, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz que devemos estar sempre preparados para mostrar a razão da nossa fé. Ou seja, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, tem que ter um fundamento. E as Escrituras nos dão esse fundamento para mostrar em quem eu creio, por que eu creio. Embora nós não fundamentamos na razão, a nossa fé não é irracional, né? O mundo espiritual não é irracional. Eu sei que a razão tem o seu limite, e entendemos isso, vivemos pela fé, mas o espiritual não é irracional. O intelectual não é excludente do espiritual, e nem ou vice-versa. Então, precisamos estar atentos a essas verdades bíblicas sobre esse ensino. As armas poderosas em Deus, elas nos foram dadas para destruir argumentos. Veja o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, que argumentos são levantados, filosofias são levantadas, né, contra Deus. Os ataques satânicos vêm contra as verdades cristãs, bíblicas, mas nós temos as poderosas armas espirituais em Deus, e Paulo finaliza dizendo que tudo isso é para levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ou seja, para que sejam obedientes a Cristo. Então, não se torna mais espiritual ignorando a natureza intelectual, de forma alguma. Essa natureza intelectual, essa natureza espiritual, são todos, elas andam juntas, são essenciais na fé bíblica, são essenciais para a nossa vida cristã. Então, essa é a armadura de Deus, esse item, cingindo-vos com a verdade. Mas como eu disse no início, se não estivermos cingidos com a verdade, estaremos cingidos com o quê? Se a armadura de Deus, o cinturão de Deus é a verdade, o do diabo, nós já sabemos, não precisa nem dizer, é a mentira. Ou seja, aqueles que usam da mentira estão usando a armadura do diabo. Quando a situação aperta, quando precisa de uma saída, se a saída for a mentira, a armadura que está sendo usada é a do diabo e não a de Deus. Então, usando as armas das trevas e não as armas da luz. O diabo é o pai da mentira, como a Bíblia nos ensina. E essa mentira, segundo o apóstolo Paulo aqui em Efésios, ela vai se materializar em diversos enganos, né? Em toda a carta. Ele vai citar alguns exemplos, por exemplo, no capítulo 5, versículo 5, ele fala da idolatria. A idolatria é uma mentira, porque há um só Senhor, há um só Deus. Então, assim a pessoa estará usando as armas do inimigo. O idólatra está vivendo uma mentira. No capítulo 4 ele fala sobre a vaidade dos pensamentos humanos, no versículo 17 e também no versículo 18. Ou seja, meias-verdades e sofismas também são mentiras. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Quando Paulo fala de sofismas que são destruídos, essas parece uma verdade. Tem verdade misturada nele, mas no fundo é mentiroso, é falso. Então é preciso ter cuidado. Ouvir a metade é mentira. Transmitir essa metade é mentira. Enganar as pessoas é a mentira, é cingir-se com a armadura do diabo. E em nosso contexto atual, fake news, compartilhar fake news ou produzir fake news é mentira e é usar a armadura do diabo. Precisamos estar atentos a essas verdades. Por isso nós fizemos a pergunta no início: qual armadura você pensa que está usando? Ou qual armadura você realmente está usando? Outra ocasião, Paulo diz, então nós devemos nos revestir dessa armadura
Em outra ocasião ele vai dizer, revestai-vos do novo homem, ou revestai-vos do Senhor, revesti-vos do Senhor Jesus, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, né? Então precisamos estar, em Efésios capítulo 4, versículo 24, ele diz, vos revistais do novo homem, ou seja, procedentes da verdade, aquele velho homem procedente da mentira, que fazia a vontade da carne, do pensamento, do príncipe da potestade do ar. Agora não, esse tem que ser mortificado. Revistais do novo homem procedentes da verdade. E no versículo 25 do capítulo 4, Paulo diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, quando ele diz no versículo 10, quanto ao mais, ele está relacionando tudo o que ele disse antes e agora fazendo essa aplicação comparativa, metafórica, né, com a armadura do soldado romano, para dizer que você e eu, todo cristão, precisa estar revestido da armadura de Deus, cingido com a verdade. E no versículo 21 ele diz, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Segundo é a verdade em Jesus. Então devemos aprender que a verdade nós devemos aprendê-la com a nossa mente, mas também amá-la com o nosso coração e vivê-la com a nossa vontade. Não basta apenas estudar a verdade. Não basta apenas discutir a verdade. É preciso andar na verdade, obedecê-la e é preciso deixar que a verdade controle a nossa vida. É isso que Paulo quer dizer, cingindo-vos com a verdade, em contrário a cingir-se com a mentira. Estejamos atentos a essas verdades, meus queridos. Que Deus nos abençoe e nos capacite a compreendermos que estamos, de fato, em meio a uma grande batalha espiritual. Essa batalha não é brincadeira. Ela tem deixado muitos feridos. Mas nós não estamos sós nessa batalha. Deus não nos deixa só nesta batalha. Ele está presente. E Ele, como nós lemos no início, Ele está acima de tudo e de todos. O nosso Senhor Jesus está acima de tudo e de todos. Ele venceu para que nós também sejamos mais que vencedores por meio dele que nos amou. Nele nós tudo podemos, mas nele nós somos mais que vencedores de fato, mas sempre nele. Toda a nossa arma é em Deus. Toda a nossa armadura é de Deus. Nossa luta é espiritual, é minha e é sua. Nós temos que lutar, temos que estar atentos, mas sempre firmados em Deus, na palavra de Deus, revestido da verdade e nunca da mentira. Lembremos disso. E Deus nos ajude a compreender esses ensinamentos tão preciosos. Nós vamos dar continuidade a este estudo na semana que vem, no domingo, mas por enquanto